Em uma noite chuvosa de 1919, uma grande rocha rolou do alto da Pedra da Gávea. O pedaço caído jazia fragmentado entre a vegetação. A rocha que despencou com o temporal era um pedaço do nariz de um gigante. Um gigante adormecido cujo corpo só pode ser apreciado em toda a sua magnitude, navegando em alto mar. Era nesse gigante, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, que Joaquim Osório Duque Estrada estava pensando quando em 1909 compôs o hino nacional brasileiro. Não existe um consenso de que a figura é obra humana, sobretudo porque a falta de qualquer publicação acadêmica nesse sentido parece ser uma prova conclusiva e definitiva de que a imensa arte abstrata, que ninguém viu ser construída, só pode ser um legado dos pseudo-estudiosos e dos teóricos da confusão. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar de um lugar que está no meu coração de uma forma inexplicável. E como é inexplicável, eu não vou nem tentar explicar, porque é um amor enorme e totalmente incondicional. No coração do Rio de Janeiro, entre os bairros de São Conrado e Barra da Tijuca, ergue-se uma majestosa montanha de pedra que se destaca na paisagem carioca por sua beleza e formas peculiares. Do alto dos seus 842 metros de altitude, a Pedra da Gávea é uma das formações mais enigmáticas do Brasil e está envolta em lendas e mistérios que a conectam desde os fenícios, egípcios, maias, até os atlantes e, por que não, as civilizações extraterrestres. Essa fama transcende até as fronteiras do Brasil, porque a Pedra da Gávea é reconhecida mundialmente como um dos 10 lugares mais misteriosos do planeta, figurando ao lado do Triângulo das Bermudas e da Ilha de Páscoa. Essa formação, considerada o maior monolito à beira-mar do mundo, é composta por 2 tipos de rochas, guinés e granito, e é curiosamente diferente das demais elevações montanhosas da região, que se apresentam de forma mais piramidal. A Pedra da Gávea possui um topo mais plano. Lá do alto é possível contemplar uma visão de 360 graus da paisagem, incluindo a Baía de Guanabara e as exuberantes matas da Floresta da Tijuca, um dos maiores remanescentes florestais urbanos do planeta. O caminho que leva até o cume é através de uma das trilhas mais bonitas do Rio de Janeiro. Seu topo foi alcançado pela primeira vez em 1920 e eram necessários 2 dias para subi-la, porque essa parte da cidade do Rio era pouco ocupada e não havia estradas. Naquela época, era necessário sair do Leblon, que fazia parte do subúrbio da cidade e era meio rural. Hoje são necessárias entre 2 e 4 horas para subir e descer. Muito procurada por montanhistas, a Pedra da Gávea conta com 28 vias de escaladas, com nomes como Aquários, Sinfonia do Delírio e Sensação de Êxtase. Algumas fontes registram que os indígenas Tamoio, que habitavam originalmente a região, chamavam essa montanha de Metaracanga, que significa cabeça enfeitada, cabeça coroada ou cabeça de um deus. Na verdade, o nome Gávea remonta à época dos portugueses, porque esses colonizadores a consideravam um observatório perfeito do oceano, reconhecendo em sua silhueta formato de cesto de gávea, que é aquela estrutura presente no alto dos mastros das caravelas e galeões antigos, que permitia aos marinheiros enxergar a distância. E assim, essa foi uma das primeiras montanhas no Brasil a receber um nome português, dado durante uma expedição comandada pelo capitão Gaspar de Lemos em 1502, da qual participava também Américo Vespúcio. Desde então, muitas histórias têm sido associadas à montanha. A tumba de um rei fenício, um portal de acesso a reinos subterrâneos, a maior esfinge do mundo, a sede de civilizações avançadas e até um aeroporto de discos voadores.
Parte dessa mística se deve a seu formato singular. Na parte superior norte é possível reconhecer a figura de um rosto esculpido nas pedras, uma grande cabeça humana com testa alta, olhos profundos, orelhas e longas barbas, e um local onde supostamente havia um nariz que teria caído há tempos. As enormes pedras no topo lembram uma espécie de coroa. Mais do que apenas enigmática, diz-se que as feições da Pedra da Gávea mudam conforme incidência de luz, moldando-o de um rosto mais jovem e, ao entardecer, o de um ancião. E alguns até interpretam como sendo um rosto de mulher. Além disso, para alguns historiadores e pessoas como o presidente da Associação Brasileira de Espeleologia e Pesquisas Arqueológicas do Rio, o restante da formação lembra um corpo de um felino em posição de repouso, constituindo uma verdadeira esfinge, com a face de um homem e o corpo de um animal cuja cauda teria caído pela ação do tempo. Cética como sempre, a ciência formal denomina esse tipo de ocorrência de pareidolia, um fenômeno psicológico comum a todos os seres humanos, de reconhecer imagens humanas ou animais em objetos, nuvens, sombras, pedras, montanhas, percebendo-as como algo distinto e com significado. O que você acha? Para além do ceticismo comum no meio acadêmico, entretanto, não faltam estudiosos que se dedicaram ao longo da história a tentar desvendar os mistérios da Pedra da Gávea. Em um veio erodido na face superior leste da montanha, o chapéu na cabeça do imperador, há rachaduras equidistantes distribuídas em uma linha reta de cerca de 30 metros de comprimento, com sinais de tamanho uniforme de quase 2 metros de altura em disposição linear, que parecem uma frase com letras de um alfabeto antigo. A origem dessas marcas é objeto de discussões e polêmicas há décadas. São apenas falhas geológicas formadas com as intempéries do tempo ou algum tipo de inscrição deixada por povos antigos. A história nos conta que ainda no século XIX, frei e especialista em epigrafia, que é o estudo de inscrições em pedra, teria alertado Dom João VI sobre a existência dessas estranhas inscrições próximo ao topo da Pedra da Gávea, atribuindo-as aos fenícios. Essa ideia está associada também à hipótese de que existe uma cavidade na pedra onde estaria a tumba de um rei que estaria enterrado ali ao lado de seus 2 filhos gêmeos. Essa associação é no mínimo bem curiosa. Em 1839 foi realizada a primeira expedição do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, buscando confirmar se as marcas na pedra teriam sido feitas por mãos humanas ou pela ação do tempo. Mas os estudiosos não conseguiram chegar até as inscrições, porque elas estão em um local de difícil acesso e, desde então, várias pessoas vêm se dedicando a estudar essa montanha. As lendas sobre seus mistérios foram se propagando. Em 1963, Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Amazonas, e um estudioso de diversas línguas como a fenícia, a hebraica e o sânscrito, analisou e interpretou sinais da Pedra da Gávea. Atribuiu a eles uma origem fenícia e traduziu as inscrições como Tiro, Fenícia, Baldezir, primogênito de Jetbaal. Badezir seria uma outra grafia de Baalazar, o rei que teria comandado Tiro entre 855 e 850 a.C., e Jetbaal foi o último rei fenício sobre o qual não se encontram registros históricos sobre o seu paradeiro final, nem de seus filhos. Bem, então, vamos a essa história. A cidade de Tiro foi fundada por volta de 2750 a.C., tornando-se uma das cidades mais antigas do mundo.
Situada na costa do Mediterrâneo, ao sul do Líbano, Tiro ficava a 19 quilômetros ao norte da fronteira moderna com Israel e foi um importante porto desde cerca de 2.000 anos antes de Cristo até o período romano. Os tirianos eram mestres em navegação e exploração marítima. Tiro desempenhou um papel significativo na história antiga e é lembrada como uma cidade de comércio, cultura e coragem. As sucessões de seus reis é bem clara e definida por historiadores e está documentada até um período onde parece haver um vácuo de poder, onde a ascensão ao trono de Tiro foi marcada por disputas entre as famílias nobres da cidade, em um contexto de intrigas políticas e rivalidades. Portanto, muito pouco se sabe realmente sobre quem a governou nessa época. Esse período de transição acabou se tornando apenas mais um capítulo na longa e complexa história de uma das cidades mais influentes do mundo. A morte do rei Baudezir também permanece um mistério, e não há registros históricos definitivos sobre o seu falecimento. A lenda sugere que ele desapareceu misteriosamente durante uma jornada marítima, em busca de cultura e de tesouros. Portanto, acredita-se que foi durante essa viagem que ele tenha chegado ao Brasil. As inscrições na Pedra da Gávea se embasam nessa teoria, sobretudo pelo fato dos fenícios terem sido exímios navegadores e as crescentes evidências de sua passagem em muitos lugares do mundo antes do início da era das grandes navegações protagonizadas pelos povos europeus. Dessa forma, não são poucos os pesquisadores que se dedicam a buscar por vestígios desses povos em diversas regiões do Brasil, descobrindo sinais de que outras civilizações já passaram por aqui antes da chegada dos nossos descobridores oficiais em 1500. No nosso país, no entanto, esses achados sempre despertam controvérsias na arqueologia e a dúvida persiste no meio acadêmico formal. Independente de serem ou não inscrições fenícias na Pedra da Gávea, alguns vasos fenícios foram encontrados na Baía da Guanabara por um arqueólogo americano em 1982, uma descoberta que estranhamente foi mantida em sigilo na época e que reforçam as hipóteses dos contatos transoceânicos pré-colombianos. A escalada da cabeça do imperador ainda hoje é considerada uma proeza. Tem como maior desafio a travessia dos olhos e, para os mais corajosos, o pernoite na Gruta da Orelha, uma cavidade interna longa e estreita que atravessa a pedra. Descoberta em 1946, quando essa via de escalada de elevado nível de dificuldade foi conquistada na marra. E foi somente em 1972 que se escalou o Paredão do Escaravelho, na face leste da cabeça, cruzando com as inscrições que estão localizadas 30 metros abaixo do topo. O ponto culminante da montanha tem a forma de uma pequena pirâmide feita de um único bloco de pedra. Próximo ao cume, na parte nordeste da cabeça do imperador, os escaladores também encontram uma reentrância retangular com cerca de 10 metros de altura, 7 de largura e 2 de profundidade, que foi apelidada de Portal dos Fenícios. Existe também aqueles que falam da existência de um mundo subterrâneo por lá, que além das duas entradas situadas no Polo Norte e no Polo Sul, teriam outros acessos em pontos especiais do planeta, e a Pedra da Gávea seria um deles. Essas crenças estão associadas à teoria da Terra Oca, uma ideia que parece saída de um filme de ficção científica, mas que tem origem nos mitos ancestrais de diversos povos indígenas, proposta como teoria científica pelo astrônomo Edmund Halley em 1962, aquele que deu nome ao famoso cometa. Estudiosos de fenômenos magnéticos e ufólogos também foram atraídos para lá ao ouvirem relatos sobre luzes estranhas, coloridas ou esverdeadas, circulando o topo da Pedra da Gávea ou entrando e saindo da montanha.
Talvez por essa razão, seu topo, que é relativamente plano, seja considerado como uma base de pouso ideal para os OVNIs. Como toda boa história sobre reis e faraós da antiguidade e tumbas secretas cheias de tesouros, dizem que a Pedra da Gávea esconde muito bem os seus mistérios, e aqueles que tentam desvendá-los acabam vítimas da maldição. Talvez então não seja por acaso que ela também recebe o nome de Montanha da Morte. Ela registra o maior número de acidentes fatais com escaladores e excursionistas do Brasil. A Pedra da Gávea intriga pesquisadores pelo mundo há pelo menos 200 anos e diversas expedições científicas foram realizadas ao local, buscando provar ou refutar essas crenças. Munidos de equipamentos modernos hoje capazes de realizar medições, os estudiosos afirmam que a rocha é maciça, não tendo sido encontrada qualquer evidência da existência de cavidades ou túneis que a atravessem. Verdade ou mera especulação? Fato é que algumas ideias sobre a Pedra da Gávea vêm sendo postuladas também por eminentes pesquisadores, ainda que muitas vezes desacreditados nos meios acadêmicos mais convencionais. Vários estudiosos vêm desenvolvendo importantes e consistentes teorias que indicam que culturas mais antigas e evoluídas teriam existido antes dos registros das culturas mais recentes, como os sambaquis, contradizendo e por isso também desagradando a historiografia oficial. Lendas para uns, teoria para outros e realidade para muitos. As histórias da Pedra da Gávea permanecem instigando, assombrando e encantando a imaginação humana. Sua aura de mistério tem atraído cientistas, artistas, esotéricos, escritores e cineastas. Para arqueólogos e historiadores, a Pedra da Gávea é apenas uma formação natural, não uma relíquia arqueológica. Então, pelo menos por enquanto, a verdade contida nessas afirmações depende das crenças e convicções de cada um. Mas não se pode negar que essa seja uma montanha impressionante. Uma última observação interessante é que o nome Brasil se origina da árvore pau-brasil, que produz uma matriz vermelha forte. Essa árvore brasileira é parente de uma variante asiática, que era conhecida antes de Colombo como Lignum brasilium. Fenícia é o termo grego usado para descrever o povo e possivelmente deriva de terra da púrpura, que se refere à cor única, púrpura de Tiro, que os fenícios vendiam às elites grega e romana. Portanto, os primeiros mediterrâneos, aqueles que podem potencialmente terem chegado até o Brasil, eram conhecidos por suas tintas vermelhas, sendo o vermelho também a cor do povo berbere, descendentes de povos que viviam na costa norte da África, exatamente onde se estabeleceram os cartagineses, eles próprios descendentes dos fenícios na época romana, cujo um dos símbolos mais importantes já foi encontrado no sul da América do Sul, no continente onde o país mais proeminente leva o nome da árvore que fornece uma cor vermelha distinta usada em tintas. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou e quiser, nos deixe seu like, se inscreva no canal e ative os sinos das notificações. Se puder, bem menos de R$8 por mês, você se torna um membro amigo do canal e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigada pelo seu tempo. Se cuidem. Até o próximo vídeo.